Muito obrigado, Carmen. Obrigado, Molly, pela mensagem inspiradora. Gostaria de mais uma vez estender os meus cumprimentos a todos, e especialmente a você que está nos visitando. É sempre uma alegria ter você entre nós. Eu vejo aqui ao lado da Emeline, a Joyce, não é isso? Bom ter você aqui com a gente, Joyce. Que você venha mais vezes. E é uma satisfação rever rostos familiares e ver entre nós rostos novos. Nós, como igreja de Deus aqui na terra, e eu procurarei ser breve, eu havia preparado uma mensagem, mas pela exiguidade de tempo, penso que vou deixá-la para um outro momento. Já estamos com a hora bastante avançada. E nós queremos convidá-los a refletir conosco numa outra mensagem que penso ser muito oportuna para esse momento e por isso decidimos trazê-la. Nós estamos vivendo em momentos muito especiais e o inimigo de nossas almas, ele sabe que nós estamos vivendo esses momentos muito especiais. A Bíblia, inclusive, diz: ai da terra e do mar, ai dos que neles habitam, porque o diabo desceu até vós e sabe que pouco tempo lhe resta. Ele desceu até vós e tem grande ira, diz o texto, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás, sabendo, irmãos, que há pouco tempo para ele trabalhar, ele está fazendo hora extra. E nós, muitas vezes, estamos vivendo como se nós tivéssemos muito tempo ainda. Os senhores se lembram quando contamos aqui uma experiência vivida pelo pastor Fariben? O pastor Fariben dizia que sua mãe tinha no seu galinheiro, não é isso? Muitas galinhas. E quando uma galinha ficava velha e não botava mais ovos, a mãe do pastor Fariben separava aquela galinha num lugar especial, com tratamento VIP, bastante comida, bastante água. E essa galinha recebia toda aquela atenção que ela nunca tinha recebido antes. E o pastor Fariben dizia que essa galinha ficava toda faceira. Mal sabia ela o que estava aguardando-a. E o pastor Fariben dizia: quando a minha mãe pegava aquela galinha e colocava naquele ambiente separado, havia chegado para ela o tempo do fim. Mas ela não sabia, e ela recebia todo o tratamento. Muita água, muita comida, tratamento, como eu disse, muito especial. Mas finalmente chegava o dia em que a sua mãe ia até lá e abria novamente a porta daquele pequeno espaço. E aí o pastor Fariben dizia: agora sim, havia chegado para ela o fim dos tempos. Quando ela colocou ali, havia chegado o tempo do fim. Agora a minha mãe ir lá pegá-la, havia chegado o fim dos tempos. Escuta, irmãos, os senhores acham que nós estamos no tempo do fim ou estamos no fim dos tempos? O que é que os senhores acham? Eu, particularmente, irmãos, tenho conferido e estou seguro de que nós já estamos no fim dos tempos. Mas nós estamos como aquela galinha, recebendo toda a atenção. Nunca houve tanta facilidade, irmãos. Eu me lembro na minha infância, como era difícil a gente ir à igreja. A gente caminhava uma longa distância a pé. A igreja não tinha banco estofado, não. Era o banco mesmo, não é isso? Duro, sólido. Quando a gente ajoelhava, não era em cima do carpete, era em cima do cimento. E às vezes tinha uns grãozinhos de areia que furavam o joelho da gente. Entende? Dependendo do tempo que demorava a oração, era um sacrilégio. Era um sacrifício esperar até terminar. E assim era a vida. Mas hoje tudo é fácil, nós temos conforto, o carro está aí na porta, não é isso? Se está frio, a gente aquece a igreja, se está calor, a gente refrigera o ambiente, conforto. Estamos como aquela galinha. Mas o fim dos tempos, irmãos, está aí. E o inimigo, sabendo disso, ele elaborou um grupo para trabalhar para ele. Ele montou um quarteto espiritual. E ele deu nomes a esses membros desse quarteto. Claro, são nomes fictícios que nós queremos compartilhar com os senhores. Num quarteto você tem 4 vozes, como o nome já diz, quarteto. A voz mais aguda chama-se como?
primeiro tenor. É uma voz ideal para solos, é uma voz melodiosa. E no Quarteto do Inimigo, sabem como é o nome do primeiro tenor? O nome do primeiro tenor que ele escolheu para seu quarteto é Não Tem Perigo. E nós estamos ouvindo esse quarteto, esse primeiro tenor cantando desde o Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Satanás chegou para eles e disse, olha, Deus disse que se vocês comessem do fruto da árvore, o fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus disse que se vocês comessem, vocês morreriam, mas fiquem sabendo que não é bem assim. Em Gênesis 2, versículo 17, Deus disse, se comerdes, certamente morrerás. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 4, Satanás diz, certamente não morrerás. Em outras palavras, podem comer, podem desobedecer, podem transgredir, não tem perigo. E amados, o que fizeram Adão e Eva? Comeram ou não comeram? Comeram. Acreditaram na melodia, na voz melodiosa desse primeiro tenor. Esse primeiro tenor cantou também nos dias de Noé. Deus havia mandado Noé pregar, anunciando que o mundo seria destruído por um dilúvio. A maldade do homem havia chegado a um ponto que Deus disse, chega. E então Noé começa a pregar, e por 120 anos Noé prega, mas enquanto Noé pregava, o primeiro tenor cantava aos ouvidos do povo, dizendo, não tem perigo. Negócio de chuva, que chuva? Nunca choveu? Claro que não vai chover. Esse homem é louco. E Noé pregava. Imagina 120 anos. Gerações passaram sem que o dilúvio viesse. Pessoas nasceram, cresceram ouvindo aquela pregação, morreram ouvindo aquela pregação e o dilúvio não veio. E muitos diziam, realmente não vai chover, não tem perigo. E assim, amados, nós conhecemos a história, veio o dilúvio por fim. Quem é que tinha razão? Hoje, queridos, a Bíblia está nos dizendo que Jesus está voltando. Temos razões de sobra para crer nas palavras proféticas que dizem, ouço os passos de um Deus que se aproxima. Cada dia que eu assisto o noticiário, cada vez mais forte eu ouço os passos de um Deus que está vindo aí. Mas Satanás está soprando aos nossos ouvidos, não tem perigo. Queridos, o primeiro tenor do quarteto de Satanás é um grande mentiroso. Deus não o deixou apenas com o seu quarteto, Deus também montou o seu quarteto para contrafazer o quarteto do inimigo. E quando não tem perigo, canta aos nossos ouvidos, o primeiro tenor do quarteto de Deus canta também aos nossos ouvidos, através da mensagem de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Não é Gálatas 5, 17, é Gálatas 6, versículo 7. Em Gálatas 6, versículo 7, quando o primeiro tenor do inimigo, do quarteto do inimigo, canta aos nossos ouvidos, não tem perigo, o primeiro tenor do quarteto de Deus canta aos nossos ouvidos a melodia que está em Gálatas 6, 7. E o que é que diz a sua Bíblia em Gálatas 6, versículo 7? Gálatas 6, 7 diz, não, Deus não se deixa escarnecer. Gálatas, você sabe que vem logo depois de Coríntios, não é isso? Aí vem Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Pergunto eu, tem perigo ou não tem? De acordo com esse verso. O que é que diz os senhores? Sim ou não? Me ajudem. Todo perigo? Muito perigo. Claro que tem perigo, sim. Mas, irmãos, o inimigo não para aí. Ele coloca em ação logo o seu segundo tenor, o segundo tenor do seu quarteto. Sabem como canta? Sabe como é o nome do segundo tenor do quarteto do inimigo? Só mais uma vez.
Você já ouviu essa música? Só mais uma vez. Sabe, amados, Deus tem nos mandado abandonar o pecado e abandoná-lo de uma vez. Eu encontro pessoas que dizem assim, eu vou deixando devagarinho. E estão tentando deixar devagarinho há anos. Irmãos, se algo não é bom para nós, nós precisamos deixar de vez. Às vezes é um vício. Todo vício te deixa dependente. E quando você rompe com um vício, você sente a princípio o impacto, a cabeça dói, dá vômito, dá isso e dá aquilo, porque eu rompi com um vício. E meu corpo quer ser alimentado por aquele vício. E se eu não o alimento, o corpo reage de forma rebelde. Mas se eu continuo não alimentando, o corpo começa a eliminar a toxina que seja, ou o que seja, se for cafeína, se for droga, nicotina, o que for, o corpo começa a liberar. Começa a abrir mão daquilo, aquilo começa a sair. E aí chega finalmente ao ponto em que você não sente mais falta, você já não mais está dependente. Só mais uma vez, queridos, quanta gente está presa a um pecado que está destruindo sua vida, porque diz que vai fazê-lo, mas é só mais uma vez. Talvez alguma vez na vida você deve ter assistido novela, não é? As pessoas que assistem novelas se tornam prisioneiras das novelas. Porque elas são desenhadas a deixar a pessoa no suspense para o próximo capítulo. E a pessoa diz, não, eu vou deixar, mas eu vou assistir só mais essa. Eu vou só mais essa parte. E quando você assiste o próximo capítulo, aí aquele capítulo já te amarra para o próximo. Não, eu vou, mas é só depois do próximo capítulo. E nunca você consegue se libertar. Eu penso que é desnecessário falar sobre novelas. Todo mundo sabe que as novelas têm sua origem nas profundezas das moradas de Satanás. Nenhuma novela presta, nenhuma. Você só vai encontrar em novelas coisas que tendem a destruir você, emocionalmente, socialmente, financeiramente, espiritualmente, moralmente, e vamos por aí mais outras mentes. Então, mas o inimigo diz só mais uma vez. É aquele indivíduo que está planejando deixar a bebida, mas o inimigo diz, tudo bem que você tem que abandonar a bebida, mas só mais essa. Irmãos, muitos hoje estão no cemitério porque beberam só mais uma vez. Muitos hoje estão na cadeia porque usaram drogas só mais uma vez. Muitos hoje estão com problemas para o resto da vida porque fizeram algo só mais uma vez. Eu nunca vou me esquecer daquele quadro que aconteceu bem aqui em Brockton. Era virada do ano, era virada do milênio. Íamos entrar no novo milênio e nós estávamos naquele então preparando um grande batismo para a virada do ano. E um jovem que havia nascido na igreja, crescido na igreja, havia sido desbravador quando pequeno, quando adolescente, depois que cresceu, jovem, deixou a igreja e agora estava planejando voltar para a igreja. E ele havia vindo algumas noites, assistido às programações, alguns sábados, e ele havia dito aos seus colegas que ele estava determinado a voltar para Jesus. Ele disse, eu vou voltar e nunca mais vou deixar a igreja. E quando nós chegamos no ano 1999, o último sábado, seria no dia 31, nós faríamos um batismo. E no sábado anterior, o dia 24 de dezembro, eu me lembro que o apelo era, nós estávamos querendo que, o convite era para iniciarmos um novo milênio com uma nova vida. E aquele moço, na noite anterior, no dia 24 de dezembro de 99, ele estava em casa e parou um carro à porta e os jovens o chamaram, vamos para o clube essa noite. E ele disse, não, eu já parei com isso, eu decidi voltar para a minha igreja, voltar para o meu Deus, eu não vou mais. E eles disseram, mas só mais essa vez. Afinal, a saideira, né, lá no Brasil diriam, é a última, só mais essa vez.
E insistiram tanto que ele acabou entrando no carro numa sexta-feira à noite e foi com eles. Ali em Brockton tem um bar chamado Vulcanus Bar. Foram para lá e lá beberam. E por volta da meia-noite, um dos colegas disse que ele pediu ao colega que os havia trazido para levá-lo de volta em casa. Ele já estava bastante embriagado. E ele disse, agora para mim chega, eu quero ir para casa. E o colega que o havia trazido disse, espera mais um pouco. Agora que a festa está no melhor, você vai querer sair? E ele disse, não, mas eu preciso ir para casa. E o colega, não, espera mais um pouco. Ele disse, olha, eu vou esperar lá fora, então, quando você puder, me leva. E lá fora ele sentou-se na calçada e um caminhão enorme foi fazer uma manobra e entrar ali naquela rua. O Vulcanus Bar, os senhores sabem, fica bem na esquina. E até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu, mas a impressão que se dá é de que o motorista estava preocupado em olhar no retrovisor se a carreta ia subir no poste, porque não tem muito ângulo, e ele teve que abrir bastante a curva e subiu na calçada, e o nosso jovem estava sentado lá, tomado pela bebida, mas mais inconsciente do que consciente, e aquele caminhão passou por cima dele. E naquele sábado, eu tinha diante de mim um caixão que nem aberto foi, porque lá dentro tinha uma plasta chamada ser humano. Um jovem que poderia estar sentado no banco da igreja adorando a Deus, estava ali, porque resolveu ir beber só mais uma vez. Era a última, e foi de fato a última. Agora, que palavras eu poderia dizer num funeral desse? Irmãos, um dia também esse segundo tenor cantou aos ouvidos de uma jovem. Uma jovem que os historiadores dizem ter sido dona de uma beleza incomparável. Essa moça chamava-se Maria, linda como poucas houveram antes e depois dela. E essa moça tinha uma influência tão grande, ela exercia um poder de influência tão grande, que ela morou numa cidade chamada Magdala. E ela se tornou tão famosa que ela passou a levar o cognome daquela cidade, passou a ser conhecida como Maria de Magdala, ou Maria Magdalena. Maria Madalena. Essa moça um dia ouviu Jesus pregando, e ela decidiu lançar-se aos pés de Jesus e abandonar a vida de pecado. Acontece que, depois de ela ter feito esse propósito, ela caiu novamente. E levantou-se e caiu novamente. E um dia ela, determinada de novo, estava a andar nos caminhos do Senhor, quando aparece alguém e faz uma proposta. Não gostaria você de ter mais uma experiência? Talvez essa, a última. A última. E argumentos devem ter sido usados, e seguramente muito fortes, que a levaram a dizer, tá bom, só mais essa vez. E João capítulo 8, versículo 11, nos mostra que, no capítulo 8 mostra que ela foi apanhada naquela última vez. Ela não sabia que ela estava fazendo parte de um complô para colocarem Jesus em dificuldades. E agora o capítulo 8 de São João registra aquela mulher sendo flagrada no ato do adultério. Irmãos, uma coisa eu pergunto, onde está o homem nessa história? Ninguém faz menção dele? Ninguém quer saber quem foi o homem, ela não estava adulterando sozinha. Ainda hoje, meninas da minha igreja, continua sendo assim. As meninas sempre levam a pior. Sempre o pior fica do lado da mulher. Por isso, meninas, não brinquem com o pecado. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não fazem. Os rapazes, quando querem algo, eles prometem carregar água na peneira. Os rapazes, quando querem algo, se tornam as pessoas mais dóceis, mais amáveis, mais bondosas, mais corteses do planeta. Mas depois que conseguem o que querem, viram as costas, trocam de camisa e não foi comigo. Assim foi nesse caso. Se hoje é assim, imagina naquela época, numa cultura extremamente machista. Ela foi apanhada, arrastada pelos cabelos pelas ruas, queridos. Jesus estava na frente do templo. O dia estava começando ainda. Era momento de, nós chamaríamos hoje, era o rush hour. O povo estava indo para o trabalho. Uma pequena multidão havia se aglomerado para ouvir Jesus pregar. E aqueles algozes agora arrastam aquela mulher pelas ruas, chamando a atenção de todos. Lembrem-se, era rush hour. E muitos
acompanharam aquilo por mera curiosidade e viram quando ela foi lançada aos pés de Jesus como um objeto. E ela sabia, chegou o meu fim. Porque a lei mandava apedrejar. Apanhada em adultério. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu não tenho nenhuma... nada me leva a pensar que esses homens foram corteses a ponto de esperá-la se vestir. Eu não creio. Que eles disseram, ok, veste a roupa aí que a gente vai levar você. Duvido. Eles a arrastaram como ela estava. Imaginem a vergonha dessa mulher. Imaginem. E a lançam aos pés de Jesus. Irmãos, o pecado tem um preço muito alto. O pecado é doce, mas ele não alimenta. Satanás, quando quer nos induzir à tentação, ele pinta o pecado de cores maravilhosas, cintilantes. E hoje, assim, o pecado está se tornando tão sofisticado que nós não achamos que ele é mais pecado. O pecado hoje vem disfarçado, queridos. Os cinemas nunca foram tão sofisticados para parecer um ambiente familiar. E muitos hoje vão ao cinema e vão em família. E dizem, não é tão mal assim. Já foi, agora não é mais. Desde quando o pecado melhorou? A minha Bíblia diz que o pecado vai de mal a pior. Mas o inimigo sofistica o ambiente. Prostituição antes era algo que acontecia em antros de prostituições que pessoas de bem nem passavam perto. A prostituição hoje chega à sua casa, bate à sua porta e muitas vezes entra sem bater, através da internet, através de filmes pornográficos, de vídeos e coisas semelhantes. O pecado sofisticado de novo. E muitos dizem, eu vou assistir só para ver como é que é. Cuidado, a curiosidade matou o gato. E aquela moça, queridos, lançada aos pés de Jesus. Seus acusadores, cada um com uma pedra na mão. E dizem, e aí, mestre, o senhor que prega o amor, diz aí agora, foi apanhado em adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. E tu, o que dizes? Vai passar a mão na cabeça? O objetivo daqueles homens, queridos, era tão somente colocar Jesus em dificuldades com o Império Romano. Se ele autorizasse o apedrejamento, só Roma podia autorizar a morte de alguém, ele estaria em problemas. Se ele liberasse, eles o acusariam nos tribunais da igreja. E Jesus olha para aqueles homens, olha para aquela mulher que seguramente o rosto estava voltado para a terra, não tinha coragem de olhar porque ela seguramente estava desnuda. Jesus diz, ok, se alguém de vocês não tem nenhum pecado, pode jogar a primeira pedra. E ele começa a escrever no chão. Penso eu que para poupar a eles a própria vergonha do seu olhar, ele começa a escrever no chão. E nenhum deles. Antes ele começa, e depois ele se levanta e eles insistem e ele levanta e diz, tá bom, se vocês não têm pecado, joguem a primeira pedra. Nenhum teve coragem de jogar, porque nenhum tinha condições de fazê-lo. A Bíblia diz que eles foram saindo um, a começar pelos mais velhos, a começar pelos que tinham pecado mais. Quanto mais vida, mais pecado. E agora no capítulo 8 de João, versículo 11, o segundo tenor do quarteto de Deus canta aos ouvidos daquela mulher na pessoa de Jesus, porque Jesus sabia que ela havia cedido à tentação do segundo tenor do quarteto do inimigo só mais uma vez. Por isso Jesus diz para ela, antes de Jesus, pergunta a ela no verso anterior, não é isso? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? E ela diz, ninguém, Senhor. E agora ele diz no verso 11, eu também não te condeno, mas, o que ele diz agora? Vai e não peques mais, nem uma vez mais. Ó amados, quando o diabo tentar nos levar a pensar que a gente pode pecar só mais uma vez, lembremos-nos, essa poderá ser a última. Essa poderá ser aquela que determinará a nossa perdição eterna. Vem o barítono do quarteto de Satanás. Entra em cena a essa altura e canta. Sabem como é o nome do barítono? Todos estão fazendo. Você já ouviu essa música por aí? Já ouviu essa cantiga por aí? Está todo mundo fazendo. Você não vai querer ser diferente, vai? Você não vai querer ser melhor do que os outros? Se está todo mundo fazendo, por que você também não faz? Irmãos, hoje a indústria cosmética está nos levando a acreditar que nós somos feios.
A indústria da pintura nos leva a pensar que nós somos miseráveis. E nós aproveitamos a proposta da indústria cosmética com a proposta dos psicologismos dos nossos dias. Os psicologismos dos nossos dias nos levam a sentir-nos vítimas. Ah, você é um coitado. Ontem eu conversava, indo para casa com o Yuri no carro, eu conversava com ele sobre um dos nossos jovens, que eu admiro tremendamente. Tremendamente. E o Yuri o conheceu recente e já aprendeu a admirá-lo. E ele dizia, tio, e fulano, o que o senhor... E a gente começou a conversar. E eu disse, olha, esse jovem tinha tudo para ser revoltado. Tinha tudo para não querer saber de Deus, para não querer saber de igreja. Um jovem que a mãe abandonou bem pequeno, no seu país de origem, veio embora. Chegou aqui e envolveu-se numa vida dissoluta, irresponsável e inconsequente. E esse jovem, abandonado por ela, foi criado lá pelo seu pai, pela sua avó e sabe-se lá como, sobreviveu. E finalmente a mãe o traz para cá, só para fazê-lo sofrer ainda mais, presenciando sua vida dissoluta, sua vida de promiscuidade, de pecado. E esse moço cresceu nesse ambiente, queridos, mas nunca perdeu uma reunião na igreja. E esse moço, para mim, é um lírio que brotou no meio do lamaçal. Agora, quantos jovens? Ah, aconteceu isso na minha infância e por isso eu sou assim. Você pode optar, se você quiser escolher essa via, você pode optar. O diabo te faz pensar que você é um coitadinho, que você é uma coitadinha, e você pode aceitar a proposta ou rejeitá-la. Sabem? Alguns de nós ficamos escrafunchando o nosso passado para ver onde foi que nossos pais erraram para a gente justificar aí nossas atitudes atuais. Sabe por que eu sou assim? Né? Irmãos, até hoje, minha esposa dá risada comigo no telefone. Eu ligo para minha mãe e boto no Viva Voz. E eu digo assim, mãe, estou ligando só para dizer que eu te amo. E ela diz, tá bom. Ela nunca diz, eu também te amo. Nunca eu ouvi isso da minha mãe. Eu falo palavras carinhosas para minha mãe, nunca ouvi uma de volta. Nunca. Eu teria tudo para dizer, sabe por que eu não sou carinhoso? Porque minha mãe nunca foi comigo. E daí? Porque ela errou comigo, eu vou errar com alguém? Eu entendo. Ela tem seus motivos para ser do jeito que ela é. Eu não creio que ela não me ama. Eu sei que ela me ama, ela só não sabe expressar. E por isso agora eu vou me tornar um coitadinho. E assim o inimigo procura, irmãos, nos manipular e nos fazer crer que nós somos as pessoas mais injustiçadas do planeta. E ele nos leva a fazer coisas que nós nunca deveríamos ter feito. Mas nós colocamos tudo no balanço do nosso julgamento pessoal e dizemos, não, justifica, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu faço isso. E o inimigo tenta, queridos, nos levar a crer que está todo mundo fazendo. É uma mentira, é uma mentira. Nós temos, irmãos, nessa igreja, moços e moças de fibra. Eu estive na Irlanda fazendo uma semana de oração na cidade de Dublin. Irlanda é um país onde todo mundo bebe, e muito. E quando eu cheguei na Irlanda, encontrei ali um grupo de jovens brasileiros estudando inglês na Irlanda. Jovens que se diziam adventistas. E alguns deles embarcando no estilo de vida dos irlandeses. Mas, entre eles, haviam vários que disseram, pastor, eu nunca aceitei nenhuma proposta de ir para esses pubs. Lá em Dublin, eu fui conhecer uma igreja, um templo magnífico, que hoje é um pub. Está lá escrito na parede, bar, club and restaurant, church, ainda botaram o nome, church. E lá dentro as pessoas se embriagam, lá dentro fazem de tudo o que é errado, num lugar que antes Deus era adorado, um insulto aberto a Deus. Mas ali eu encontrei jovens, moços e moças que disseram, pastor, comigo não. E que semana de oração abençoada foi aquela, porque outros mudaram seu comportamento, mas, amados, todos estão fazendo uma grande mentira. 1 Reis, no capítulo 19, nos mostra que um dia o primeiro tenor, o barítono do quarteto de Satanás, cantou essa melodia mentirosa aos ouvidos do profeta Elias, um homem de Deus.
E é interessante, queridos, que Elias chegou ao ponto de pensar que realmente todos já haviam abandonado o Senhor, todos estavam fazendo. Notem só 1 Reis 19, versículo 14. Elias falando com Deus aí, ele diz, 1 Reis capítulo 19, versículo 14, e ele diz então para Deus, acharam 1 Reis 19, 14? Ele diz, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E quantos restaram? O que ele diz agora? Só eu fiquei. Está todo mundo fazendo, Senhor. O Senhor está entendendo por que eu estou deprimido aqui no fundo dessa caverna? Todo mundo está fazendo, só eu fiquei. Eu sou o único justo aqui. Eu não aguento mais. Eu vou também me entregar. E Deus diz a ele o que no verso 18? O que diz? Verso 18 diz, também eu fiz ficar em Israel o que, irmãos? 7.000 que não fizeram o quê? Não dobraram os joelhos a Baal e toda a boca que não o beijou. Irmãos, lembremos-nos, o número 7 na Bíblia representa mais do que numericamente 7. O número 7 nas Escrituras, irmãos, representa totalidade. O número 7 representa a perfeição. Então Deus estava usando esse número simbolicamente para dizer, Elias, eu tenho um tremendo exército que nunca dobrou os joelhos a Baal. Então você não é o único não, Elias. Está todo mundo fazendo conversa, Elias. Isso é mentira. O tempo, irmãos, exige que nós avancemos rápido. O barítono do quarteto de Satanás cede lugar agora ao baixo. Sabem como é o nome do baixo desse quarteto? Mais tarde. Mais tarde. Queridos, quantas vezes esse baixo tem cantado, especialmente quando chega a hora de você fazer uma decisão de mudar de vida. O baixo canta aos seus ouvidos, mais tarde. Para que pressa? Não precisa ser agora. Tudo bem que você queira mudar, eu acho que você deve mudar, mas por que tem que ser agora? Depois. Isso me faz lembrar quando eu era criança e eu ia comprar pão. Nós tínhamos lá perto da minha casa um armazém onde a gente comprava pão. E assim no caixa, na frente do caixa tinha uma placa bem aqui, escrito assim, fiado só amanhã. Sabem o que é fiado, não é? Lá em Portugal usam também esse termo, fiado. Né? Fiado só amanhã. E quem quer comprar fiado vai embora, no outro dia volta e a plaquinha diz o quê? Fiado só amanhã. Vai comprar fiado quando? Nunca. Porque esse amanhã é uma mentira. Esse amanhã nunca chega. Irmãos, Deus faz apelo aos nossos corações e o diabo começa a nos lembrar de dificuldades sobre dificuldades e nos diz, não, agora você ainda não pode, depois, amanhã. Olha, eu quero dizer a você uma coisa, o dia que você conseguir resolver todas as dificuldades, para então tomar uma decisão por Cristo, você não precisa de Cristo. Você já conseguiu resolver tudo sem Ele. Para que você precisa dele? Você entende? Ele nos chama, queridos, do jeito que nós estamos. É Ele quem opera a limpeza em nós. É Ele quem nos purifica. É Ele quem abre caminho. Ele diz, através do profeta Isaías, ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os portais de ferro, destruirei os ferrolhos de bronze. Os senhores conhecem esse texto ou não conhecem? Esse texto é um dos meus textos prediletos que está aqui em Isaías 45, versículo 2. Deus assegura que é Ele quem vai à minha frente, queridos. Quebrando todas as dificuldades, endireitando os caminhos tortos, Ele tem poder de fazê-lo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o inimigo procura dizer mais tarde. Amados, quando o inimigo canta aos nossos ouvidos mais tarde, Deus canta aos nossos ouvidos, através de Hebreus 3,15. E ali diz, porquanto se diz, Hebreus 3,15 diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, o quê? Não endureçais os vossos corações. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, e eu encerro com esse texto. Segundo aos Coríntios, eu vou ler um pouquinho baixo para não acordar os que já estão dormindo, mas aqui em 2 aos Coríntios 6, no verso 2, notem, lá em Hebreus 3,15, Deus diz hoje. Agora aqui em 2 aos Coríntios 6, 2,
Deus muda do termo hoje para um outro termo, mais urgente ainda. O que diz 2 Coríntios 6, versículo 2? Ele diz aí, porque ouvite e socorrite no dia da salvação. Amanhã é o dia da salvação, é isso que diz o texto? Depois é o dia da salvação, é isso que diz o texto? Não, aí diz o quê? Eis aqui agora, primeiro, o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Ó, queridos, não nos esqueçamos, estamos vivendo em momentos muito solenes. Nós não estamos mais no tempo do fim, nós estamos no fim dos tempos. Quando o inimigo cantar aos nossos ouvidos, não tem perigo, lembremos-nos, Gálatas 6:7. O que o homem semear, ele ceifará. Então tem perigo sim, é a lei da consequência. Quando ele cantar aos nossos ouvidos, só mais uma vez, lembremos-nos de que Jesus nos diz, vai, não peques, mas nem uma vez mais. Quando ele cantar aos nossos ouvidos, todos estão fazendo, lembremos-nos de Deus nos dizendo, é mentira, eu tenho ainda 7.000 que não estão fazendo e não farão. Amém? Quando ele disser mais tarde, lembremos-nos que Deus diz hoje, agora. Que Deus nos ajude, queridos, a aplicar essa mensagem às nossas vidas, pautar nossas vidas por esses ensinos, por esses princípios, porque tudo que Deus quer através de semelhantes mensagens é nos atrair a seus pés, nos preparar para morar com Ele para sempre. Nós vamos ter logo em seguida um momento de confraternização, nós vamos almoçar juntos, todos são convidados para tal, mas eu convido você a não permitir que essa mensagem termine aqui. Eu quero só lembrar daquela senhora que ia saindo da igreja, quando ia chegando o irmão que estava um pouco atrasado, e ele disse para ela assim, o sermão acabou? E ela disse, não. E mais pessoas vinham saindo, ele disse, mas parece que acabou, porque está todo mundo saindo. Ela disse, não, o pastor já terminou de pregar, mas o sermão não acabou. Nós agora vamos vivê-lo. Então, irmãos, que o sermão não acabe aqui. Vamos vivê-lo. Preparemos-nos para a breve volta de Jesus. Poderá ser hoje para você, para mim. Poderá ser amanhã, a qualquer momento. Por isso eu te convido a cantar um hino que diz, será de manhã. Nós vamos mudar, eu tinha sugerido um outro hino, porque eu também ia pregar uma outra mensagem. Será de manhã, no começo do dia, ou será pela noite? Quem lembra do título, do número? Será de manhã? Vamos cantar de pé então, esse hino, em louvor ao nosso Deus, meditando em suas palavras. Manhã no começo do dia será quando a luz os anjos da glória receber neste mundo dos céus. Oh, Jesus Salvador, Senhor, louvamos
Só lembrando, hoje, depois do JA aqui, nós teremos um batismo em Brockton às 5 horas. Aqueles que quiserem ir ali testemunhar essa festa espiritual, tenho certeza que vão voltar abençoados e inspirados. Pai, obrigado por esse encontro. Obrigado por tu nos haveres falado aos corações na escola sabatina, através dos hinos cantados, das mensagens especiais, através da tua palavra. Ó Pai, muito obrigado. Ajuda-nos agora, Senhor, a perpetuar tudo que nós ouvimos aqui, vivendo o que nós ouvimos e aprendemos. Senhor amado, obrigado pelo alimento espiritual e obrigado pelo alimento físico e material que nos ofereces agora na sequência. Rogamos abençoá-lo também, abençoar as mãos que o prepararam e a todos que dele participaremos. E assim como nós sentimos fome e sede do alimento físico, Pai, dá que nós sintamos diariamente fome e sede do alimento espiritual. Dá-nos um restante de sábado abençoado na tua companhia. Abençoa o culto jovem que acontecerá logo após o almoço e assim nos continue abençoando no restante dessa tarde. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.